Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das mudanças mais significativas da legislação brasileira nos últimos tempos, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Basicamente, as regras do jogo para punir a má conduta na gestão pública mudaram, e mudaram bastante. Vamos entender como. E o ponto de partida é essa pergunta, que é fundamental. Onde é que a gente traça a linha entre um erro de gestão, um erro honesto, e um ato de corrupção que precisa ser punido? A reforma de 2021 tentou, justamente, trazer uma resposta mais clara para essa questão. Antes dessa reforma, a lei de improbidade era vista por muitos como um verdadeiro campo minado. É que a abrangência dela era tão grande, mas tão grande, que um administrador podia ser punido de forma bem pesada por decisões que, ok, talvez fossem equivocadas, mas que não tinham nenhuma intenção corrupta por trás. E o que tornava a lei antiga tão arriscada era essa palavrinha aí, a culpa. O que isso quer dizer? Que um gestor podia ser condenado por improbidade simplesmente por ter sido negligente ou por não ter a habilidade técnica necessária numa decisão, mesmo sem a menor vontade de prejudicar alguém ou de se beneficiar com aquilo. E então, chegamos a 2021, o grande ponto de virada. A nova lei veio e promoveu uma verdadeira revolução na lógica da coisa. O foco mudou completamente. Em vez de punir meros erros de gestão, o objetivo passou a ser perseguir os atos feitos com malícia, com má-fé comprovada. E aqui está a mudança mais impactante de todas, sem dúvida. Antes, a simples culpa, ou seja, a negligência, já era suficiente para levar a uma condenação. Agora, isso acabou. A culpa foi, digamos, retirada da equação. Para alguém ser condenado por improbidade, agora é obrigatório comprovar a intenção, o chamado dolo. Mas o que é exatamente esse dolo no novo contexto? Não é qualquer intenção, não. A lei agora é bem específica. Exige a prova de uma vontade livre, consciente, de praticar aquele ato para alcançar um objetivo ilegal. O foco agora é na má-fé, na intenção de corromper. Essa citação resume perfeitamente o espírito da reforma, né? A ideia foi justamente criar uma distinção clara entre o administrador que comete um erro e aquele agente que age de propósito para lesar os cofres públicos ou para ter alguma vantagem que não deveria. Certo, a lei mudou, mas e as milhares de ações que já estavam rolando na justiça com base nas regras antigas? Será que essa nova regra, mais branda, poderia beneficiar quem já estava sendo processado? Essa resposta foi crucial para a gente entender o impacto imediato da reforma. Quem bateu o martelo nessa questão foi o Supremo Tribunal Federal. A decisão foi que a lei nova, por ser mais favorável, volta no tempo para beneficiar o réu. Na prática, processos que estavam em andamento e que se baseavam apenas em atos culposos foram extintos. Mas, atenção para a grande exceção. Casos com condenação definitiva, o famoso trânsito em julgado, não mudam. Nesses, a pena foi mantida. E a mudança não parou por aí, na exigência do dolo. A reforma também redesenhou a lista de condutas que são de fato consideradas atos de improbidade, numa busca por mais segurança jurídica. Olha que alteração importante. Para os atos que vão contra os princípios da administração, a lista de proibições deixou de ser aberta, virou uma lista fechada, ou taxativa, como se diz no direito. O que isso significa? Só é improbidade o que está escrito ali, preto no branco na lei. Isso acaba com aquele risco de condenações baseadas em interpretações muito abertas ou genéricas. Vamos a alguns exemplos práticos. A lei agora deixa bem claro que fazer promoção pessoal com dinheiro público é improbidade. O nepotismo também entrou na lista, mas com detalhe fundamental. É preciso provar a finalidade ilícita, o tal dolo específico. Não é só a nomeação em si, tem que ter a intenção errada por trás. A lei não só redefiniu o que é improbidade, ela também ajustou o cronômetro, ou seja, o tempo que o Estado tem para processar alguém, e mexeu nas punições. Vamos entender essas novas regras do jogo. Antes dessa reforma toda, o prazo geral para entrar com uma ação de improbidade era de 5 anos. E as regras para contar esse prazo podiam variar bastante, dependendo do tipo de vínculo do agente público. Era meio confuso. Agora, tudo foi unificado e ampliado. O prazo passou a ser de 8 anos para todo mundo. E o ponto de partida é sempre o mesmo, bem claro, a data em que o fato aconteceu. Isso traz muito mais previsibilidade. As sanções também foram ajustadas e a lógica agora é bem direta. Quanto mais grave o ato, mais dura a punição.
Para o enriquecimento ilícito, por exemplo, que é o mais grave, as penas são pesadíssimas, incluem a perda de tudo que foi ganho ilegalmente e a proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. E tem um ponto bem importante sobre as penas. Se uma única atitude se encaixa em mais de um tipo de improbidade, por exemplo, causou dano ao erário e também gerou enriquecimento ilícito, o agente vai ser punido só pela infração mais grave. É o que se chama de princípio da absorção. A maior engole a menor. Certo, mas e quando uma empresa está no meio da história? Tanto a lei de improbidade quanto a lei anticorrupção podiam punir empresas. A reforma de 2021 veio para resolver um problemão: o risco de uma companhia ser punida 2 vezes por 2 leis diferentes pelo mesmíssimo fato. E o princípio que resolve isso é o non bis in idem. É um termo em latim que significa, basicamente, não 2 vezes pela mesma coisa. É uma garantia fundamental para impedir que alguém seja punido em dobro. E a nova lei de improbidade colocou isso lá de forma expressa. Na prática, funciona assim. Para as empresas, a lei anticorrupção passa a ser vista como a lei especial, a mais adequada. Então, se um ato se encaixa nas 2 leis, a empresa vai ser punida só com base na lei anticorrupção, evitando aquela punição em dobro que a gente falou. Bom, então qual é a grande mensagem por trás de todas essas mudanças? É um redirecionamento muito claro da lei para focar no combate à corrupção feita de caso pensado, com intenção, e ao mesmo tempo proteger o gestor público honesto, que pode cometer erros. Para a gente resumir as 4 mudanças essenciais para guardar a ação. Primeiro, agora só tem improbidade se tiver dolo, a intenção comprovada. Segundo, a lista de atos contra os princípios virou fechada. Terceiro, o prazo para processar aumentou para 8 anos. E quarto, empresas não podem levar punição em dobro pelo mesmo ato. E para fechar, fica uma reflexão. Essa reforma toda é a busca por um equilíbrio muito delicado, não é? Pensem bem. Como é que uma sociedade consegue, de um lado, combater a corrupção com força e, do outro, dar segurança para que os bons servidores públicos possam tomar decisões importantes sem ficarem paralisados pelo medo de serem processados por um erro não intencional? Essa é a grande questão que continua em debate.